Oi, pessoal! Hoje trago para vocês uma aula sobre os vasos de condução dos vegetais, vasos xilemáticos, também conhecido como vasos lenhosos, e vasos floemáticos, ou liberianos. Aqui nós temos a representação dos vasos das estruturas que compõem o xilema. O xilema será composto por dois tipos básicos de células, que são os elementos de tubo, ou também conhecido como elementos de vaso, e um outro grupo de células que são bem mais fininhas, que são as traqueídes. Essas células são células que apresentam ao longo da sua parede grande impregnação de lignina. E a lignina é o material que impermeabiliza a célula, de modo que todas as células xilemáticas, portanto, são células mortas. Aqui podemos ver uma evolução do processo de diferenciação dessa célula xilemática, onde, aos poucos, grande parte da parede será então impregnada por lignina. A morte das células xilemáticas garante então aos vegetais uma eficiência na sua função como transporte de seiva bruta, ok? Uma vez que essa seiva sempre terá a direção da raiz até as folhas. E o processo que permite isso ocorre por uma pressão formada pela estrutura foliar. Tá? Numa próxima aula de fisiologia vegetal, nós vamos compreender perfeitamente o que promove essa ascensão. Mas de imediato é importante saber que a estruturação de células xilemáticas garante então o funcionamento do seu sistema, que é de ascensão da seiva bruta. Uma outra característica importante de sabermos é em relação à diferenciação de elementos de vaso e de traqueídes. Os elementos de vaso são células que possuem um diâmetro maior, tá? E a ligação entre uma célula e outra é feita por placas que são perfuradas. Já os traqueídes, que são células com diâmetro menor, apresentam pequenas perfurações, tá? Pontos de perfuração ao longo dessas células. Então, basicamente essas são as diferenças. Agora, os dois tipos de células vocês vão encontrar dentro da região xilemática. Lembrando que o xilema surge por meio das células do câmbio, ok? Câmbio vascular, sempre originando para a região interna deste câmbio, formando toda a parte aqui interna do caule da planta. Vamos então agora conhecer o que caracteriza as células dos vasos, né, de floema. Bem, ao contrário do que nós vimos no xilema, as células floemáticas ou liberianas são células vivas, ok? E essas células são conhecidas como elementos de tubo crivado. Por que este nome? Bem, elas apresentam crivos nas extremidades longitudinais, como também nas paredes dos vasos, ok? Essas células, como são especializadas no transporte de seiva elaborada, tiveram que sofrer algumas adequações. Apesar de serem células vivas, são células anucleadas. E além do núcleo, essas células também sofreram a degeneração da membrana do vacúolo, também chamado de tonoplasto, dos ribossomos, do complexo golgiense e do próprio citoesqueleto. Assim, um pequeno filamento, uma pequena e delgada camada citoplasmática, bem associada às paredes celular, né, da célula, do elemento de tubo crivado, vai apresentar apenas as seguintes estruturas, que serão o complexo, o retículo endoplasmático não granuloso, ribossomos e também plastos. Bem, uma vez que ela não possui núcleo, quem dará suporte a essas células? São as células conhecidas como células companheiras, tá? Aqui não foi representado, mas existe uma ligação entre elas. Então, perfurações, que são os pontos crivados, permitem com que haja o contato direto do citoplasma do elemento de tubo crivado com o próprio citoplasma das células companheiras. Essas regiões de perfurações com conexão membrana-membrana são também conhecidos como plasmodesmos, ok? Então, o que são esses plasmodesmos? São pontos de ligação citoplasma entre duas células. Bem, o transporte da seiva elaborada também tem uma única direção, e essa ocorre das folhas
indo para o caule até a raiz. Ou seja, sempre será um transporte descendente, enquanto nos vasos tilemáticos ocorre por um transporte ascendente. Bem, espero que vocês tenham entendido, tá? E caso tenha algum tipo de dúvida, deixa a perguntinha lá no canal. Então, logo eu passo para vocês a resposta, ok? Gente, atenção, dedicação, estudem bastante, ok? Até a próxima aula.